Muito bem, vamos à nossa segunda aula sobre o apóstolo Paulo no panteão greco-romano. Hoje a gente vai dar uma avançada nesse estudo e vamos estudar um pouco também do panteão cananeu, porque os hebreus foram altamente influenciados pelo panteão cananeu, ok? Para quem não assistiu a outra aula, eu recomendo que vejam a parte 1, tá? Do apóstolo Paulo, imitador de Cristo, com o título O Panteão Greco-Romano, parte 1. Vamos lá? Bom, como eu já tinha mostrado, né, Paulo na sua segunda viagem missionária, vamos adiante. Então, o Paulo está em Atenas, enquanto ele espera Silas e Timóteo, que ainda está resolvendo as coisas lá na região da Tessalônica, ele, andando por Atenas, tá? Enquanto ele descansava, enquanto ele não fazia nada, ele andando por Atenas, segundo a própria palavra dele mais tarde, né, ele observou cuidadosamente os objetos de estudo, os templos, as práticas dos atenienses em relação aos seus deuses. Tá? Aqui temos o templo grego chamado Erechtheion, que era consagrado a Atena e a Poseidon, deus dos mares, mas também tem outras duas divindades que são aderentes a esse templo. Eu vou falar disso aí na próxima aula, quando eu falar de Éfeso. Aí eu vou cuidar muito, principalmente desse detalhe aqui. Ó. Esse detalhe é o pórtico das Cariátides, que eram 6 deusas, né, que tinha nesse templo. E tem todo aí tem um segredo que faz parte da cultura deles, que é uma coisa muito antiga. Possivelmente esse templo deveria ter esse detalhe aqui. Essas 6 jovens aqui, né, de 1,77 m de altura, que apoiava, elas eram o apoio do templo. Provavelmente, eu já vi algumas ilustrações onde elas tinham cores diferentes, e não aqui, né? Essa aqui foi uma ilustração que fizeram, tentando reconstituir. A verdade é que nós não temos a menor ideia, né? Nós vemos hoje desse jeito e tentamos prospectar como seria, né? Pensar, né? Adivinhar. Mas isso aí eu falo na aula sobre Paulo, lá em Éfeso, onde ele vai ter o contato com a deusa mãe. Então, eu vou falar um pouco sobre as mulheres, o gênero feminino nas divindades antigas, tá? Deusa mãe, a Diana dos Efésios, que outrora foi conhecido também como Artemis, e mais antigamente ainda como as Amazonas, né, fazendo parte da mãe das Amazonas, mas isso fica na aula de Éfeso, tá ok? Vamos lá. Então, Paulo andando, ele cuidadosamente ele observou os objetos de culto, foi passando, Deus Poseidon, Zeus, e foi indo. E daí no versículo 16, nós lemos o seguinte: enquanto Paulo esperava por eles, né, por Timóteo e Silas, o seu espírito se revoltava. Se revoltava, o tema é esse. Depois eu vou explicar mais adiante exatamente o que significa isso. Ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ele ia à sinagoga. Olha aqui, ó. Nesse versículo, nós vemos um modus operandi diferente de Paulo. Nas outras vezes, quando ele chegava na cidade, ele ia à sinagoga evangelizar, apresentar o evangelho de Cristo, né? Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Aqui nós vemos o versículo com a característica um pouco diferente, ó, mostrando que ele já ia debater. Então ele chegava nas sinagogas e eles viam os judeus e ele começou a debater com eles do tipo: como é que vocês, seguidores, tementes, fiéis a um Deus único, vocês ficam aí na de vocês, vendo uma cidade tão proliferada, tão massacrada por deuses, né? Então é o que esse versículo diz, que ele ia debater com os judeus e com os gentios, né? Eram os gregos que haviam se convertido ao judaísmo. Então, ele foi debater, ele foi confrontar essas pessoas.
E não obstante ele fazer esse confronto, aqui diz o versículo que ele ia para a praça. Como nós vemos uma ilustração aqui, ó. Ele ia para a praça e diariamente ele falava na praça pública, ali pregando o evangelho, pregando Cristo. E não faltava, né, quem parasse para ouvi-lo. Vamos seguir, é o versículo 18. Então ele estava na praça, ministrando, pregando, anunciando Jesus, porque Atenas era um lugar livre. Se tem um lugar que Paulo não seria linchado, apedrejado, nada desse tipo, era em Atenas, a ponto de chegar a atrair a atenção de pessoas. Até que chegaram até eles dois grupos, que eu vou falar mais adiante, né? E chamou a atenção desses dois grupos. Eles perguntaram o que esse tagarela, esse cara que tanto fala, o que ele quer, ele está querendo dizer? Daí a resposta que veio é o seguinte: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Ele trouxe uma novidade que a gente não sabe, mas vale a pena ouvir. Então é muito legal isso aí. Olha o que o versículo 21 diz. Né? Quando eu olho, sempre que eu na Bíblia você olhar um versículo entre colchete, a explicação mais óbvia que a gente tem é o seguinte: ou esse versículo não fazia parte do texto original, ele foi acrescentado, ou ele sofreu alguma adaptação. Tá? Então, olha o que diz o texto: convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam lá em Atenas, pareceu não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então, era um povo aderente para o que tinha de novo. É bem interessante isso. Por isso que Paulo não teve resistência em chegar aqui, anunciar um evangelho, um Cristo que havia ressuscitado de entre os mortos e chamar a atenção e conseguir audiência, né? E ter plateia. Então, é o que ele fez todos os dias. Não sabemos por quantos dias. Não sabemos por quantos dias. Né? Agora, olha esse detalhe que eu coloquei aqui. Ó. Paulo estava acostumado à pluralidade religiosa. Ele estava acostumado. Não era aquele judeu que chegou em Atenas, judeu que servia ao Deus único e se escandalizava se visse uma estatueta, um Deus. Não, nada disso. Ele era aderente, sabe? Ele tinha uma mente aberta para isso. Ele não era um indivíduo monoteísta de mente fechada. E agora eu vou começar a apresentar para vocês um pouquinho do currículo de Paulo. Muito embora não seja esse o objeto desta aula, numa outra aula a gente vai voltar à vida de Paulo desde a sua infância, aí sim nós vamos degustar sobre isso. Mas olha aqui, ó. Deixa eu falar um pouquinho. Primeiro, Paulo, ele não era essa pessoa mente fechada, ele era um judeu instruído aos pés de Gamaliel. Quando a gente lê isso aí no versículo bíblico, isso carrega assim uma complexidade. Aos pés significa que, além de ter estudado com esse Gamaliel, ele foi um aluno ali, sabe? Aquele aluno do gargarejo, aquele aluno que estava sempre presente ao lado do mestre. E quem foi Gamaliel? Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho, quase um século antes, porque haviam duas escolas em Israel naquela época, a Bet Hillel e a Bet Shammai. Tá? Bet é casa, casa de Hillel e casa de Shammai. Eram as duas grandes universidades que tinham naquela época. Os pais que podiam e viam assim nos filhos uma vocação, eles bancavam os estudos dos seus filhos nessas duas escolas de Jerusalém. Eram escolas onde os alunos iriam aprender tudo da cultura judaica, tudo da Bíblia e das outras escrituras, as histórias, filosofia. E quem se formava nessas escolas aqui, eles eram diplomados como doutores da lei. Eles eram doutorados. Isso aqui já era o final de um estudo, o final de uma carreira acadêmica, não era o princípio. Então, Paulo chega aqui em Jerusalém, jovem, e até existem históricos que dizem que ele terminou esse doutorado dele em muito menos tempo do que os seus colegas. Tamanho era a sua desenvoltura. Então, tinham essas duas escolas. E Paulo,
fez parte dessa primeira escola, que é a escola de Bet Hillel. Esse mestre aqui, o mestre Hillel, tem até hoje um ditado na cultura judaica que diz que o homem seja sempre humilde e paciente como Hillel, e não exaltado como Shammai. Shammai ele era o rabino, né? Era um pós-doutor da outra escola que rivalizava, por assim dizer, com a Bet Hillel. Eram duas escolas que se rivalizavam, em que tese não tivesse lá ensinos antagônicos. Todos baseavam no mesmo estudo, mas só que o Hillel, ele era mais manso, humilde, como os próprios textos dizem. Olha aqui a história do Hillel, né? Ele migrou para a terra de Israel para estudar, trabalhar como lenhador. Esse foi o princípio da história dele, tornando-se a grande força, a força mais influente na vida judaica. Diz que Hillel viveu em tão grande pobreza que às vezes não conseguia nem pagar a taxa de admissão para estudar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que era um estudo fundamental para todo judeu. E ele não tinha. E por causa da grandeza do que Hillel criou para a sociedade judaica daquela época, essa taxa acabou por sendo até abolida. Ele era conhecido por sua gentileza, preocupação com a humanidade. Pois bem, esse é Hillel, o fundador da escola. Isso ainda nos tempos de Herodes o Grande, ou seja, no primeiro século antes de Cristo. Agora, Gamaliel, que é essa pessoa com quem Paulo estudou, é o neto de Bet Hillel. Foi o mestre, o rabino, que herdou essa escola, e na época que Paulo foi estudar, ele era o reitor, não só o reitor, mas como mestre também. E a Bíblia diz que Paulo mesmo diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, esse grande mestre da Bíblia. Quem olha a história de Paulo tende a dizer que ele foi instruído nessa outra escola, que é a princípio, quando a gente olha Paulo colérico, mesmo na época dele como fariseu ali, de fariseu, como ele diz, perseguindo os cristãos, parece mais que ele é dessa escola, porque o Shammai era assim, exaltado, ele era mais radical, enquanto que o Hillel era paciente. Mas engano nosso se achar que Paulo veio dessa escola. Paulo veio dessa escola aqui, ó, de Hillel, né? Então, todo esse inconformismo que ele tinha com os cristãos no início é um zelo de Deus, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, vamos falar pouquinha coisa, porque não é o tema da aula, sobre Gamaliel, o mestre de Paulo. E, para isso, nós vamos colocar a única passagem bíblica que fala de Gamaliel. É em Atos 5, a partir do capítulo 34, nós vemos aqui a aparição de Gamaliel, o mestre de Paulo, numa reunião que provavelmente Paulo estava presente, ali quando Pedro e João foram presos por pregarem no templo, e daí o Sinédrio não sabia exatamente o que fazer, uns queriam mantê-los presos, açoitados, e aí chega Gamaliel, pede a palavra, e olha o que diz aqui, ó, vamos ver. Mas, levantando-se no conselho, que era o Sinédrio, um certo fariseu chamado Gamaliel, olha, doutor da lei, venerado por todo o povo. Imaginem só, né? O nível de conhecimento que ele tinha, né? A autoridade, que ele era venerado por todo o povo. Ele tinha, inclusive, ele tinha essa aderência com o povo. Com o povo, né? Então, mandou que, por um momento, levasse para fora os apóstolos, aqueles que estavam presos, porque ele queria ter uma conversa ali, a portas fechadas, com aquelas pessoas que tinham prendido os apóstolos. E daí, Gamaliel volta e diz, ó, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho, ou se essa obra que eles estão fazendo é de homens, ela se desfará. Daí ele passa a discorrer, nós não vamos tomar esse tempo aqui, mas se vocês quiserem, depois leiam essa parte aqui,
que ele vai expor. Ele vai falar, olha, já teve fulano que também já chegou como líder do povo, dizendo que era o Messias, e depois de um tempo, ó, sumiu, desapareceu, morreu. Ele vai contar toda a história. Depois teve o outro. Então, se essa obra for de homens, ela vai se disparar como as outras. Mas se ela é de Deus, ninguém vai poder fazer nada, ninguém vai poder desfazê-la. E aí, olha o conselho, para que não aconteça, seres também achados combatendo contra Deus, né? É uma pena que o seu aluno mais ilustre, Paulo, estava ali ao lado dele e não ouviu esse conselho. Porque se Paulo tivesse ouvido esse conselho do mestre Gamaliel, ele não teria sido responsável pela morte de aproximadamente 8.000 judeus, é o que, perdão, 8.000 cristãos, né? Naquela época, não era chamado de cristãos ainda, eles eram um braço, né? Era uma seita do judaísmo, né? Os seguidores do caminho. Então, se Paulo tivesse seguido o conselho de Gamaliel, ele não teria perseguido a igreja tão ferozmente como ele perseguiu, prendendo e chegando até a consentir com a morte de milhares de pessoas, né? Tivesse seguido tão somente o conselho de Gamaliel, que falou, olha, não adianta, se a obra for de Deus, ninguém vai conseguir parar, e o pior, vocês ainda vão ser achados combatendo contra Deus, que, aliás, é o que acontece com Paulo, ali no caminho de Damasco, quando Jesus fala para ele. Jesus não fala assim para ele, Paulo, ele fala, quem é, Senhor? Ele fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele não falou assim, olha, eu sou o Jesus da igreja que você persegue. Ou seja, Jesus falou assim, Paulo, você está combatendo contra Deus, você está combatendo contra mim, né? Então, esse era o Gamaliel, aos pés de quem Paulo foi instruído. Então, Paulo era uma pessoa apesar de ser monoteísta, ele era monoteísticamente muito aberto, porque ele tinha sido instruído aos pés deste homem, com essa sabedoria. Seguindo adiante, vamos colocar aqui outros itens do currículo de Paulo para mostrar que ele era acostumado à pluralidade de religiosa. Ele não era um cara que chegou em Atenas ali e ficou apavorado porque ele nunca tinha visto nada disso, né? Ao contrário de muitos judeus. Olha, ele era cidadão romano. Isso por si só já diz muita coisa. O cara, para ser cidadão romano, naquela época, seria como hoje ter o green card, ser um cidadão americano, carregado com as suas pluralidades, aí não só de ser um cidadão respeitado, mas de conhecer a cultura. Paulo conhecia muito bem a cultura romana, seja a história, a política, a religiosa. Não tinha como ele ser um cidadão romano sem conhecer a cultura do povo romano. A cidadania romana foi uma titularidade, né, que, segundo Paulo, quando ele nasceu, ele já nasceu com essa titularidade. Então, provavelmente, quem ganhou essa titularidade ou foi o seu pai ou o seu avô, em relação a alguma graça que foi dado de Roma. Provavelmente, o seu pai ou o seu avô fez algo de importante para Roma que ganhou essa titularidade. Então, Paulo, como cidadão romano, ele tinha privilégios, inclusive, que eu falo isso em outro momento. Mas, do ponto de vista que nós estamos falando, ser cidadão romano era ser um cidadão com uma mente cosmopolita. Ele conhecia as culturas do Império, não era só ali fechado ali a Israel, né? As leis judaicas, não. Outra coisa, ele era nascido em Tarso. Tarso, para vocês terem uma ideia, era uma das 5 cidades mais importantes do mundo naquela época. Era uma cidade cosmopolita. Ali era o era o berço, perdão, dizendo da filosofia estoica. Grandes filósofos estoicos eram de Tarso. Então, Paulo nasceu num lugar culturalmente muito forte. Depois de Atenas e Alexandria, Tarso era a cidade mais importante desse ponto de vista cultural.
E Paulo era de lá, não tinha como. Paulo não morava numa caverna de Tarso. Ele era uma pessoa, família com cidadania romana. Ele altamente instruído. Imagina só qual era o network que ele tinha naquela cidade, né? E por último, e não menos importante, Paulo era um poliglota. Ele falava pelo menos uns 4 idiomas, 3 dos quais nós podemos apontar assim, sem dúvida, né? Ele falava o hebraico, que era a língua erudita daquela época, falava o aramaico, que era a língua popular daquela época, dita entre os judeus, falava também o grego, que era seria o nosso inglês de hoje, e também, se não falava, conhecia muito bem o latim, que era a língua dos romanos, né? E ele fala que ele conhecia outras línguas, então era um poliglota. Isso por si só, quando a pessoa aprende o idioma, ela não aprende simplesmente as palavras e os seus significados, ela tem contato com a cultura. Não tem como você aprender o idioma sem ter contato com a cultura, muitas vezes com a política, com a parte jurídica. Então, tudo isso fazia de Paulo um cara altamente instruído. Aqui eu tenho uma foto para vocês que mostra hoje a Cesareia Marítima. Eu, quando fui a Israel, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ir aí, mas eu ainda pretendo voltar a Israel, que eu quero conhecer este lugar. Essa é a Cesareia Marítima hoje. Cesareia é um nome que já traz, né, consigo aí o nome de César, já lembra direto já o Império Romano. Tá? Okay? Então, Cesareia Marítima, a gente olha hoje, assim, só com esses escombros que sobrou, mas no primeiro século, Cesareia Marítima era assim, né? Era uma coisa estrondosa, uma cidade assim vigorante, tanto que os romanos eles tinham a inveja desse lugar, porque eles gostariam que Roma fosse assim. Imagina essa cidade com todo esse esplendor ali dentro da Palestina. Ela era a capital da província romana e da Judéia. Era aí que vivia, por exemplo, na época de Cristo, Pôncio Pilatos. Todos os grandes representantes de Roma moravam aí. Vamos dar uma olhada, assim, mesmo isso aqui sendo uma produção, né, moderna do que seria, vamos dar uma olhada um pouquinho para a gente tentar entender. Nenhum lugar dentro da Judéia um cidadão romano se sentiria tão seguro quanto morando aqui dentro dessa cidade. Uma cidade construída por Herodes o Grande, e depois o seu filho, que era dessa região, o outro Herodes, que assumiu no lugar dele, ele ampliou, melhorou, mas isso aqui foi feito por Herodes o Grande. Herodes o Grande que é da época de Jesus, foi aquele que mandou matar as criancinhas, achando que Jesus ia tomar o seu trono. Herodes foi um grande construtor, e ele construiu essa cidade para bajular Roma. Então, quando o imperador tinha que vir aqui para a região da Judéia, ele ficava aqui. Pode ver que é uma cidade fortificada, tem muralhas romanas em toda a sua volta. E olha que interessante, até o porto ele é murado, ele é cercado. Imagine vocês que por aqui passava um navio. Paulo, quando chega da sua terceira viagem missionária, ele fala que ele chegou aqui, em Cesareia Marítima. Ele vem, aportou aqui. Ele, como cidadão romano, ele entrou por aqui, ele tinha livre acesso nesse lugar. Então, essa era Cesareia Marítima, uma cidade feita por Herodes o Grande, em homenagem a César, por isso que é o nome Cesareia, e aqui viviam os romanos. Então, aqui era uma pequena Roma, era como se fosse uma embaixada, um território internacional. Então, aqui tinha tudo que era relacionado a Roma.
Quando Pedro, por exemplo, naquela passagem de Atos, que o Espírito Santo fala para ele ir até a casa de Cornélio pregar, Cornélio morava aqui, nessa cidade. Morava aqui dentro, numa dessas casas. Pedro provavelmente chegou por aqui, ó, por essa estrada. Pode ser pela outra também, que tinha por aqui e por aqui. Mas Pedro chegou provavelmente aqui, foi barrado aqui na porta, na entrada da cidade. Só conseguiu entrar porque tinha junto com ele oficiais do exército romano. Não podemos nos esquecer que Cornélio era um centurião romano. Centurião era uma autoridade dentro do exército, seria o mesmo que um capitão hoje, né? Então, na hierarquia do exército, ele era responsável por 10 pessoas, que seriam talvez tenentes, que era responsável por... esses 10 pessoas, cada um era responsável por 10 soldados. Então, um centurião era responsável por 100 militares. Era uma autoridade. Nós vamos ver algumas passagens aí da Bíblia que apontam centuriões, né? Então, quando Pedro vem pregar, ele chega aqui, em Cesareia Marítima. Tem que passar por esses portões. E Pedro não era cidadão romano. Provavelmente só entrou porque tinha ali os oficiais do exército romano que o levaram, né? Paulo já não teria essa dificuldade, entraria normalmente. Observe um pouquinho desse lugar aqui, ó. Nós temos um templo aqui, provavelmente, isso aqui eu não posso afirmar com toda certeza se é esse, ou se é esse aqui, mas é muito provável que seja esse. Era o templo dedicado a César Augusto, porque eles adoravam o imperador. Então, tinha um templo em todas as cidades, ou quase todas as cidades do Império Romano, as províncias, tinha um templo que era um ou mais templos, né, dedicado ao imperador, onde o pessoal queimava incenso, oferendas, ofertavam suas oferendas ao imperador, entendendo que o imperador era também uma divindade, ok? Do mesmo jeito que os faraós se intitulavam o Senhor dos Dois Mundos, no Império Romano, eles adotam esse mesmo critério, mostrando que um imperador, ele tinha lá também o seu bracinho ali no mundo, no outro mundo, né? Mas só que nem todos os imperadores receberam esse título, ele tinha que receber um título, por incrível que pareça, né? Quem otorgava ao imperador esse título de Augustus, ele precisava receber esse título de Augustus para ser considerado também uma divindade e ser adorado. Nem todos receberam. Nero, por exemplo, não recebeu. Quem otorgava esse título é o Senado. Fica meio esquisito aí, né? Quem vai dar o título de uma divindade é o Senado, é um grupo de pessoas. Muito esquisito. Mas Paulo estava acostumado com tudo isso. O culto ao imperador era um culto fortíssimo. Nós vamos ver isso aí no final do século, como os cristãos sofreram por não querer adorar o imperador. Eles falavam, Jesus é o Senhor. Ao dizer isso, eles estavam dizendo, Augusto, né, o César não é o Senhor. Não nesse sentido da adoração. Mas nós vemos aqui, então, dentro de Cesareia Marítima, um lugar. Então, aqui tinha um templo, tinha um palácio para Herodes, e tinha também o palácio para as autoridades romanas, além de templos, tá? Vou colocar assim no plural. Percebam que, do lado de fora, nós vamos ver ambientes que eram ambientes cultural e esportivo. Até mesmo porque se a população quisesse participar desses eventos, não teria que entrar na cidade, dentro da cidade. Então, o anfiteatro, o coliseu, aqui também tinha uma espécie de um coliseu, tinha também um hipódromo, essas coisas ficavam do lado de fora para dar acesso às outras pessoas da cidade, né? Dentro da cidade era algo mais restrito. Isso aqui era Cesareia Marítima, quer dizer, Paulo tinha já esse contato desde que ele veio para Jerusalém, seja para estudar, ou mesmo antes nas suas peregrinações, como cidadão romano, né? Temos que, né, a família, temos que ir lá renovar o visto.
Estou brincando assim de falar de renovar o visto, o green card deles, mas os cidadãos romanos, eles eram submetidos de tempo em tempo para saber como é que eles estavam afeitos à cultura romana. Tá? Então, Paulo, tranquilo. Né? Aqui outras ilustrações de como seria a Cesareia Marítima, ok? Bom, Paulo também conhecia essa outra cidade aqui, ó, esse outro lugar, que hoje é chamado de Bânias, né? Ou Pânias. É que isso aqui, como ficou muito tempo sob o domínio árabe, e o árabe tem um problema com B, ele não fala perdão, o árabe tem um problema com P, né? Pode ver que ele não fala primo, ele fala brimo. Então, aqui era Pânias, mas daí os árabes começaram a chamar de Bânias. Né? Mas essa Bânias aqui é a antiga Cesareia de Filipe. Outra cidade também que é daquela época, agora construída pelo filho de Herodes o Grande, né? Que era Herodes Filipe. Ele construiu essa cidade. Aqui é uma ilustração que eu peguei lá em Israel, de um folder turístico, que mostra, já na metade do primeiro século, pouco depois ali da morte de Jesus, ainda na época de Paulo, como seria a Cesareia de Filipe, mas nem está tão bem ilustrado, porque está faltando algumas coisinhas, mas mostrando que aqui o Herodes, esse último Herodes, Herodes Agripa II, ele construiu um palácio bem de frente para essa cidade. Essa aqui era a Cesareia de Filipe, é um lugar onde Jesus traz seus discípulos. Está aqui a descrição, eu fiz uma tradução para o português, mas quem não quiser se submeter à minha tradução, está aqui o texto em inglês, vocês podem ler depois e entender o que está sendo dito aqui. É bem interessante, tá bom? O que era essa Cesareia de Filipe? Era um lugar que, como todos os outros, tinha uma ágora, tinha um mercado, tinha muitas coisas, mas eu vou me ater a essa parte dos fundos aqui da Cesareia de Filipe, que era um local, era o panteão, o local de templos pagãos que tinha, onde cidadãos romanos e cidadãos do mundo inteiro vinham nessa região aqui para adorar os seus deuses, muito mais do que, inclusive, em Cesareia Marítima, né? Lá era mais para a nobreza, lá era para as grandes autoridades, não era para qualquer um. Aqui não. Aqui já era um lugar que a grande população pagã poderia vir adorar os seus deuses. A gente vai olhar um pouquinho mais à frente e entender um pouco melhor isso aqui. Então, aqui tinha uma gruta, que era a gruta do deus Pan. Não sei se eu estou indo rápido demais, mas vamos entender isso aí. Aqui tinha a gruta do deus Pan, que hoje ela está desse jeito, porque aqui era uma das nascentes do Rio Jordão. E isso aqui é uma coisa que, desde a antiguidade, sempre foi um local de adoração pagã. Desde a antiguidade. Por isso que eu falo que Paulo já está acostumado com essa multiplicidade de deuses, porque desde a antiguidade, o povo de Israel, ele esteve ali convivendo com esse paganismo. Vamos dar uma olhada um pouco melhor. Tá? Eu coloquei até esse título aqui. Ó. Para Israel, paganismo, essa idolatria que Paulo viu em Atenas, assim, guardadas as proporções, não era assim aquele absurdo. Porque olha aqui, ó, Israel sempre flertou com o paganismo. Primeira, nem dá para a gente conversar muito sobre isso, porque a gente teria que ter uma aula só sobre isso. Né? O paganismo cananeu e como Israel conviveu com esse paganismo. Né? Olha aqui, ó. Isso aqui está em Êxodo. Logo no começo, quando Moisés sobe até o Monte Sinai, onde Deus lhe deu ali os 10 mandamentos, as tábuas da lei, olha o que acontece aqui com o povo. O povo, ao ver que Moisés demorava em descer do monte, é o Monte Sinai, juntou-se ao redor de Arão, seu irmão, e lhe disse: venha, faça para nós deuses. Pode perceber que ele já coloca aqui um plural. E eu vou explicar por que disso aí, sabe? Porque isso aí já estava no inconsciente coletivo daquele povo. Não pensem vocês
que só porque Moisés chega lá, se apresenta como um libertador para o povo e fala, oh, eu vou tirar vocês do Egito, porque Deus mandou, que daí, a partir daí, aquele povo passa a ser um povo monoteísta. Eles nem entendiam o que era isso. Eles nem entendiam, porque desde a antiguidade, o mundo conhecia deuses, no plural. Como lá atrás eu mencionei para vocês, os deuses gregos, eram deuses funcionais. É o deus da lua, o deus do sol, o deus da colheita, o deus da caça, o deus da fertilidade, sempre foi assim. Então, percebo nesse versículo, ele fala, façam para nós deuses, para que nos conduza, achando que Moisés poderia ter morrido. Pois esse Moisés, olha como eles falam, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Daí temos a ação, né, do versículo seguinte, que o pessoal tirou seus brincos de ouro, levaram para Arão, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Quem vê, engraçado que depois, quando Moisés desce, e fala com Arão, o que foi que vocês fizeram? Arão falou assim, o pessoal pegou e deu uns colares de ouro, aí uns brincos, daí eu joguei tudo assim no fogo e saiu isso. Mas não foi bem assim mesmo. Não foi bem assim. Isso aí a gente estava no inconsciente coletivo deles. Por quê? Aqui eles fizeram um bezerro de ouro. O bezerro de ouro era um dos deuses, não só do Egito, como ali dos cananeus. Tinha pode ver essa estatuetazinha aqui, essa figura, é um achado daquela época, mostrando aqui o bezerro de ouro. E era chamado de Deus, entre outras coisas, entre outras funções, era o Deus da fertilidade, o Deus da vida, né? Um bezerro, né? Nasce forte, cheio de vida, de vitalidade. Então, eles pegam, isso aí foi escolhido a dedo, viu, gente? Quando eles escolhem esse bezerro de ouro, porque eles já tinham no inconsciente coletivo, já conheciam a história já. Eles sabiam até qual Deus que eles queriam para aquela situação. Eles estavam ali no deserto, um lugar de infertilidade, eles queriam o Deus da fertilidade, o Deus da vitalidade. E daí depois, então, disseram, ainda bem que não foi Arão, mas Arão foi conivente, né? Quem esses disseram? Os líderes, né? Os clãs, os chefes de família, apresentaram isso aí para o povo. Ó. Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então, o paganismo estava ali, ó, estava no meio do povo de Israel. E quem acha que depois, quando Moisés desce com as tábuas da lei, tudo se resolve, não é verdade. Eles continuaram assim. Após a morte de Moisés, e principalmente após a morte de Josué, o povo se torna pagão. Olha aqui, ó, aqui em Levíticos 18, tem aqui uma advertência de Moisés, ó. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque, porque quem era adorador de Moloque sacrificava crianças. Nós vamos ver adiante, depois, o povo de Israel sacrificando seus filhos a Moloque. Então, aqui Moisés, apesar de Moisés não ter visto isso em seus dias, mas ele já advertiu, porque isso era um costume pagão cananeu. Vamos ver aqui mais adiante. Bom, nessa parte aqui, né, Moisés faz algo. Eu não vou dizer que Moisés, apesar de ele ter dito que foi Deus que mandou, além da verdade, isso aqui que Moisés fez, é como está escrito lá em Juízes, isso aqui foi laço depois para o povo. Porque se nesse momento Moisés vai, o mesmo Moisés que tinha dito que era mandamento de Deus, não fará para ti imagens e esculturas, Moisés vai lá e faz uma serpente de bronze e coloca num madeiro pendurado. A gente agora, para explicar isso aí, né, para justificar, a gente fala que tipifica Cristo na cruz. As pessoas estavam morrendo de uma praga
E daí bastava olhar para a serpente para serem curados. Mas, enfim, isso aqui foi um laço também, porque as pessoas passaram a adorar essa serpente. Depois que Moisés se foi, passaram a adorar essa serpente, passaram a queimar incenso, um horror. Paganismo. Aqui um outro texto, ó. Depois que Josué morreu, aqui definitivamente começa realmente o paganismo dentro de Israel. E eu sinto ter que dizer isso a vocês. A gente costuma olhar a história do povo de Israel, né? A história de uma nação, de um Deus único, a nação escolhida por Deus. E a gente tem tem uma visão romanceada. A verdade é essa. Nós temos uma visão romanceada de uma nação que sempre serviu a um Deus. Agora, isso não é absolutamente verdade. A bem da verdade, Israel foi mais pagão, idólatra, do que o tempo que serviu ao único Deus. Nós podemos apontar 1000 anos, quase 1000 anos que Israel serviu a outros deuses. Então, se a gente contabilizar o tempo que Israel realmente serviu ao Deus Israel, aquele Deus de Abraão, é pouco, viu? Israel passou muito mais tempo servindo aos outros deuses, como está escrito aqui, ó, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal. Isso aqui vai ser um ato recorrente. Nós vamos perceber que eu vou mostrar só alguns textos aqui para vocês, mas vai ser recorrente. Eles serviram mais aos deuses pagãos lá dos cananeus, e não só dos cananeus, ok? Aqui mostra, ó. Então, depois da morte de Josué, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Baalins são as estátuas de Baal, no plural. Tinha o Baal para uma coisa, o Baal para outra. Então, os Baalins. Olha aqui, Juízes. Aí nós vemos aqui, ó, que é interessante, né? Isso aqui é a época de Gideão, todo mundo conhece a história. Ó, aqui a data. Por volta de 1183. Aqui, olha, sabe quem é esse aqui? O anjo do Senhor de Gideão. Isso aqui é o Emanuel. Deus conosco, que apareceu para Gideão. Né? É o Cristo, antes do Jesus histórico. Mas isso aí é coisa para uma outra conversa aqui. Isso aqui não era só um anjo, tá? Mas aparece aqui numa época que eles estavam seguindo a Baal e sendo assolado. Tanto que quando aqui o anjo chama a Gideão para uma aliança e para dar ali libertação, a primeira coisa que ele fala, olha, vai lá e despedaça o altar de Baal que pertence a seu pai e corte os postes sagrados que estão ao lado do altar. Então, essa era a situação aqui de Israel nessa época. Vamos adiante? Tribo de Dan, essa aqui nem se fala, sabe? Olha, altamente idólatra. Aqui, ó. Eles chegaram nessa cidade, aqui uma cidade chamada Laís, e eles compraram o pacote todo. Eles pegaram os ídolos que tinham numa casa, levaram o sacerdote também e adotaram como seus deuses. Tribo de Dan, altamente idólatra, aqui no Apocalipse, ela é uma tribo que é deixada de fora, hein? Ok? Mais adiante, eu preciso correr com isso, porque eu preciso voltar para Atenas. Aqui, já dando um salto para o rei Salomão. Porque nós podemos dizer, olha, a história diz que apenas Israel teve 42 reis. Tá? Uma parte Reino Unido, e depois a outra parte de reino dividido, entre Reino do Norte e Reino do Sul. 42 reis. Desses 42 reis, nós podemos separar 6, 7 reis apenas que foram fiéis a Deus. Os restantes, todos, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Inclusive, nesse fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, é de seguir outros deuses. Nem o Salomão
escapou disso aqui. O único rei antes que escapou foi o rei Davi. Porque o rei Saul também. A única hora que nós podemos dizer que Israel foi assim monoteísta, servindo a um único Deus, foi no tempo do profeta Samuel, que pega ali o tempo de Samuel como juiz, e depois já o princípio da monarquia com Saul. Enquanto Samuel esteve vivo, Israel foi totalmente monoteísta, servindo só um Deus. Agora, depois que Samuel morre, daí já começa, né, que Saul foi lá consultar vidente, já começou por aí, tá? Na época de Davi, Israel vai ser 100% monoteísta. Mas só também, porque depois disso, Salomão constrói o templo, a gente pensa assim, né, agora vai, né? Quem está lendo a história ali linearmente na sequência, fala, agora vai, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, daí Salomão vai constrói o templo, agora vai ficar tudo certo. Mas está aqui, ó. Olha o relato aqui. Pode ver em Reis, mas também tem em Crônicas. Aqui é a visão de Jeremias, mas vocês podem olhar também sobre a ótica do escritor Esdras, lá em Crônicas, falando que Salomão foi envelhecendo e as suas mulheres induziram a voltar-se para outros deuses. E olha o que ele fez, ó. Ele seguiu os postos sagrados, seguiu Astarote, que era a deusa dos Sidônios, seguiu Moloque, construiu um altar para Camus, repugnante dos deuses moabitas, construiu um altar para Moloque, bem próximo do monte onde ele construiu o templo para o Deus de Israel. Então, isso aqui foi Salomão. E eu costumo até dizer que Salomão foi a pessoa que semeou o paganismo, semeou a idolatria, porque depois disso, ele levou o povo por um caminho de idolatria que não teve mais volta. Vamos dar uma olhada? O rei que sucedeu depois dele, porque logo depois que Salomão morre, os reinos são divididos, uma parte fica o filho dele, e a outra parte maior fica na mão desse rei aqui, o rei Jeroboão. Olha aqui o que ele faz. Já mandou logo de cara construir um bezerro, falou, vocês não vão mais em Jerusalém, não. Vocês não vão lá no templo, não, adorar. Pegou e mandou fazer 2 bezerros de ouro, de novo, volta o bezerro, colocou um em Betel, ao sul, colocou outro em Dan, ao norte, né? Dan, que já era uma tribo idólatra, e falou, ó, aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha como a história era recorrente. Teve gente que acreditou definitivamente que esse bezerrinho de ouro é que tinha tirado eles do Egito, sem conhecer a história, imagina? Não tem igual hoje, que nós podemos ir ali e consultar. A história era tudo passada oralmente, de pai para filho. Então foi assim, ó, 931. Olha aqui, ó. Lembra da serpente de bronze que eu falei? Só na época do rei Ezequias, que foi um rei temente a Deus, já estudamos muito sobre o rei Ezequias, né? Que ele conseguiu fazer um ato, ó. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Mas isso foi agora, ó. Moisés, nós estamos falando de 1445 a.C., ó, quase 700, mais de 700 anos passou-se o pessoal adorando essa serpente. 7 séculos, gente, é muito tempo. Só aí que agora Ezequias vai e destrói definitivamente essa serpente aí, que o pessoal estava aqui, ó. Porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso para essa serpente aí. Ok? Vamos mais adiante. Eu coloquei esse caso aqui crítico. Isso aqui foi um rei de Israel, rei de Judá. Olha o que ele fez. Ele é filho do rei Ezequias, hein? Imagina, o rei Ezequias foi tão bom, tão temente a Deus. Olha o filhinho dele que fez, quando se tornou rei. O pai tinha limpado o templo, tinha tirado todos os ídolos, tudo. Olha o que o filho faz. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Fez tudo de novo. Ergueu os altares para os Baalins, Baal no plural, e fez postes sagrados. Esse aqui foi o top, viu, do representante do inferno. Criou diante
inclinou-se diante de todo o exército celeste, tudo que era Deus das estrelas, ele adorava e prestava culto. Construiu altares, olha onde? No templo de Salomão, no templo do Senhor. Nos 2 pátios do templo, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou, aqui foi a abominação, aqui foi o fim da linha. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício a Moloque. Seus filhos, os netos do rei Ezequias, ele queimou lá no vale de Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, consultou médicos. Gente, ó, o cara andou por tudo quanto é religião estranha, a de Abraão, Isaac e Jacó. Foi por todas elas. Só não diz aqui que ele virou ateu, mas o resto ele fez de tudo. Tá? E olha, por último, até deixei aqui em negrito, e não foi por falta de Deus falar com ele, não. O Senhor falou a Manassés e ao povo. Toda vez que o rei fazia o que era mal, o povo ia atrás e fazia também. Então, aqui diz ó, que o povo não lhe deu atenção, nem o rei Manassés. Bom, se fosse nos nossos dias, né? Acabou, né? Esse rei Manassés, depois que ele fez tudo isso, mas não tinha espaço para entrar em nenhuma igreja, mais lugar nenhum. Não tem perdão. Se a história terminasse aqui, a gente ia dizer, ó, isso aí já foi para o inferno. Mas, ó, diz a história que depois ele foi preso, foi levado para a Síria, daí ele se humilhou diante de Deus. E olha aqui um detalhe, quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido. E ele foi trazido de volta para Jerusalém e voltou a ser rei. E aí fez tudo diferente, tá? Destruiu tudo as porcarias que ele tinha feito, restaurou o altar do Senhor, fez uma série de coisas. Mas isso aí é assunto para outra hora, né? Mas continuando aqui mostrar o paganismo que Israel sempre foi aderente, sempre flertou. Aqui eu já coloquei assim, ó, como outro panteão. Agora já não é mais cananeu. Assírio-babilônico. Essa deusa aqui, ó, a deusa Estar. Se vocês não sabem, o nome Esther vem daqui, ó. Pode ver que Esther não era esse o nome dela, né? O nome dela é Hadassa, ou Hadassa, como queira. O tio Mordecai vai e troca o nome dela. Quando ela foi para o harém de Xerxes, né, o rei Assuero, ele trocou o nome dela e colocou o nome de uma deusa, aqui, ó, assírio-babilônica. Essa deusa aqui, Estar, que era chamada também de rainha dos céus. Um demônio, né? E olha aqui, na época de Jeremias, isso aqui eu coloquei até uma data aproximada, porque 580, o povo já tinha sido levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, e os remanescentes, os que ficaram lá em Jerusalém, que era só o povão, muitos deles fugiram para o Egito, e Jeremias foi junto. O profeta Jeremias foi com eles. E daí, olha só aqui uma confissão desse povo para Jeremias. Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome de Deus, em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Olha só o que eles disseram que fariam. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Nem parecia, né, que eram descendentes de Davi, né? Aquele povo, filhos de Abraão, como eles vão dizer na época de Jesus. Olha aqui os filhos de Abraão. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos oferta de bebida para ela, tal como fazíamos nós e os nossos antepassados, nossos reis, nós puseram todo mundo, nossos líderes na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofrimos. Olha só a explicação deles. Vamos sim, a gente vai continuar adorando aqui, ó, os deuses pagãos. Quer saber de uma coisa? Eles tratam a gente melhor. Mas só para vocês entenderem, então, Israel sempre flertou com o paganismo. Israel só vai mudar essa questão
depois que sai do cativeiro babilônico, ali depois com Esdras, quando no tempo de Zorobabel é construído o novo templo, aí Israel vai deixar de seguir esses deuses pagãos, e aí a idolatria de Israel agora vai virar o templo e a lei. A partir daí, tudo deles vai ser o templo, a lei de Moisés, né? Daí vão ser criadas a seita dos fariseus, que vão confrontar Jesus. Então, a idolatria deles passou a ser o templo e a lei. Tanto que Jesus chega num certo dia e fala, está escrito aqui em Mateus 12, ó, pois eu vos digo que está aqui, se referindo a ele, está aqui quem é maior que o templo. Vocês idolatram tanto esse templo, mas eu sou maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, né? Vocês não entendem o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque para eles tudo virou isso agora. A idolatria, né? Tudo era o sacrifício. Faz o sacrifício que Deus te perdoa, né? Eles pleiteavam o sacrifício, mas não conheciam o Deus perdoador. Por isso que Cristo fala aqui, Jesus fala, se vocês soubessem o que significa, misericórdia quero, não sacrifício. Aqui Jesus está falando uma palavra para eles que eles conheciam muito bem, é do profeta Oséias. Eu fiz questão de colocar a data aqui, é uma data aproximada de quando Oséias profetizou isso. Deus falando, ó, aqui, ó, pois eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Eu quero a misericórdia, eu quero o amor, eu quero compaixão e não sacrifício. Vocês sacrificam muito. Vocês pegam aí qualquer coisa sacrifício e acham que está tudo resolvido. Mas eu quero de vocês é outra coisa. Eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero compaixão, eu quero empatia antes do sacrifício, né? E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto, né? Por isso que outra parte Oséias fala, né? Meu povo, Deus falando, né? O meu povo carece por falta de conhecimento. Por quê? Eles eram... Não é muito diferente do que é hoje, não, viu, gente? As pessoas estão aí, só é sacrifício, voto, voto, voto. É um milagre. Todo mundo vai atrás do milagre, mas não vai atrás do Deus do milagre. É o que Jesus falou aqui, ó. Misericórdia quero, não sacrifício. Lembrando que Oséias falou, ó, mais conhecimento de Deus. Em vez das pessoas buscarem o conhecimento de Deus, elas ficavam buscando o conhecimento dos holocaustos. Tá ok? Então, com isso, nós fomos lá para entender como Paulo estava acostumado com essa multiplicidade de deuses. É incrível isso. Já vou terminar em mais 5 minutinhos. Então, o que Paulo viu em Atenas não era assim totalmente estranho. Olha aqui, ó, Cesareia de Filipe, o lugar que Jesus levou os discípulos. Olha o que tinha naquela época de Paulo. Tinha aqui, ó, um templo para César Augusto, para o imperador. Atrás do templo, lembra aquela imagem que eu mostrei? Era a gruta do deus Pan, onde aqui era sacrificado criança. Nessa nascente de águas, o sangue da criança ia aqui por essas águas. Eles consagravam a fonte da água, sacrificando criancinhas. Então aqui, ó, tinha o 2, é a gruta do deus Pan, o 1 é o templo do César Augusto, do imperador. Aqui, ó, os outros deuses, que depois vocês podem dar uma olhada bem à vontade, tá? O deus Pan era o deus dos pastores, do campo, ele tinha essa figura mítica aqui, ó, meio homem e meio bode, tá? Então, depois vocês olham aqui. Então, é esse lugar aqui, ó, esse lugar que os judeus chamavam de portas do inferno, que era lá em Cesareia de Filipe, porque tinha esses 7 lugares aqui, ó, de adoração aos deuses. Quando Paulo se lembrou disso, imagina só quando ele chega em Atenas e fala, gente, pensar que eu chamava Cesareia de Filipe de portas do inferno. Paulo
Paulo fica de boca aberta quando ele está lá em Atenas, porque ele achava, ele e todos os judeus achavam que isso aqui era a porta do inferno. Aqui, onde Jesus trouxe os discípulos. Opa, começou a festa. Aqui, sabe? Eles achavam que era a porta do inferno. Foi aqui que Jesus falou, ó, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, né? Jesus trouxe num lugar simbólico, de um lugar espiritualmente proliferado de deuses pagãos, né? Agora, quando Paulo chega em Atenas, isso aqui, gente, isso aqui era um microcosmo perto do que ele viu lá, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui em algumas coisas. Tá? Aqui é como está hoje. E por último, para fechar essa viagem que eu fiz a respeito de Paulo, só para mostrar como ele era acostumado a essa pluralidade religiosa, eu vou mostrar aqui a cidade de Pérgamo, no primeiro século, aqui, ó, na época de Paulo. Pérgamo era desse jeito, ó. Aqui nós estamos vendo a Acrópole, né? O ponto mais alto. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, esse lugar era chamado de o trono de Zeus. Era, não, aqui era o trono de Zeus. Olha a peregrinação que tinha em Pérgamo. Nós vamos ler isso aí depois, lá em Apocalipse, falando da igreja de Pérgamo, onde Jesus fala, através de João, né, na carta que ele escreve à igreja de Pérgamo, que diz o seguinte: sei onde você vive, aqui em Pérgamo, que é onde está o trono de Satanás. Quem vai hoje em Berlim, vê lá esse mesmo trono de Zeus que eles levaram para Berlim. Está aqui, ó. Esse é o trono de Zeus. Então, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. A gente, quando olha aqui a cidade de Pérgamo no primeiro momento, a gente tende a pensar que quando Jesus fala isso lá no Apocalipse, o trono de Satanás, ele está se referindo a esse trono de Zeus, porque Zeus era o maior dos deuses do panteão grego, né? Era o deus dos deuses. Então a gente acha que Jesus está falando isso aí, mas na verdade não é isso não. Jesus chama de trono de Satanás esse aqui, ó. João chama de trono de Satanás o trono o templo de César Augusto, que era o imperador. Porque na época de João, isso no final do século, como eu falei, né, os cristãos morriam porque eles não adoravam ao imperador. Porque tinha que admitir que o imperador era o Senhor. E eles falavam, não, Jesus é o Senhor. Eles teriam que repetir 3 vezes que o imperador era o Senhor numa confissão de fé. E por causa disso, muitos cristãos foram martirizados, porque eles falavam, Jesus é o Senhor. Então, por isso que João escreve, João está vivendo essa época do imperador Domiciano, oprimindo os cristãos. Então, é por isso que ele faz uma carta que todos os cristãos de Pérgamo entendem, quando ele fala assim, sei onde você vive, é onde está o trono de Satanás. Tá? Então, só essa explicação, o trono de Satanás aqui não é o trono de Zeus, não. Aqui é o altar de Zeus, tá vendo? Onde era o Cristo de sacrifício. O trono de Satanás é esse aqui, ó, que era o templo do imperador, onde as pessoas sacrificavam, ofereciam oferendas ao imperador. É esse o verdadeiro Satanás dessa época, né? Entendendo que Satanás significa adversário, tá? Não é diabo. Satanás é adversário. Então, nós fizemos essa aula aí para entender a cabeça de Paulo e como ele estava afeito a tudo que era do mundo grego e entendia perfeitamente essa pluralidade de Deus, que ele conhecia. Pérgamo é a Ásia Menor, ele já tinha pregado por toda a Ásia Menor. Então ele conhecia Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, ele conhecia tudo isso. Conhecia toda a história de Israel e o paganismo, conhecia, sabe? Então, agora, quando ele chega em Atenas, ele vê algo tão maior, que, como diz o versículo, seu espírito se revoltou. A palavra é do mesmo radical de convulsão, de epilepsia. Ele não conseguia parar quieto, estava convulsionado por um zelo de Deus. Tá ok? Então, agora nós voltamos na próxima aula, mostrando a pregação de Paulo, depois que nós já fizemos todo esse contexto aí para mostrar como ele ficou perplexo em Atenas e o quanto Paulo conhecia do panteão greco, romano, cananeu e a influência dele sobre o povo judeu, etc. Tá bom?
Um abraço a todos, nos vemos na próxima aula.